Vamos lá, então. Nesse vídeo eu vou te contar um exercício que eu faço toda vez que chega essa época de final do ano para conseguir planejar o meu ano seguinte e atingir praticamente 100% dos meus objetivos. Por que eu não digo 100%? Primeiro porque não seria verdade, né? Ninguém atinge 100% dos seus objetivos. Afinal de contas, se 100% dos meus objetivos tivessem sido atingidos, eu já estaria milionário. Mas, né, tem outras razões. Primeiro porque você tem que se permitir um certo grau de erro. Afinal de contas, ninguém é perfeito, ninguém consegue fazer tudo o que gostaria, né? Até porque existem circunstâncias que estão fora do seu controle. Quer dizer, quando você está mirando, por exemplo, em um sucesso profissional, você está mirando em um sucesso pessoal, né? Existem coisas que estão fora do seu controle. Vamos dizer assim, por exemplo, que você está querendo trocar de carreira, né? Bom, existe uma circunstância que depende de você, né? Que é o seu estudo, depende do seu esforço, mas existem circunstâncias que estão fora do seu controle. Vamos dizer que Deus o livre, mas você tem alguma doença na família, você tem algum desastre pessoal, bom, aquilo vai impedir que você atinja o seu objetivo. Então, 100% de acerto é muito difícil, mas eu diria pelo menos um 80, 85% talvez. Por quê? Porque é um exercício que, pelo menos para mim, me permite ter clareza sobre o que eu quero fazer, ter clareza sobre onde eu quero chegar. E muitas vezes, para não dizer a maior parte delas, isso é o maior problema, se não o grande problema, tá? Quando nós dizemos, por exemplo, de novo, voltando no exemplo de sucesso profissional, que nós queremos um emprego novo, tá? Vamos dizer que você está insatisfeito no seu trabalho, você está insatisfeito na sua carreira, você quer um emprego novo. O que significa exatamente ter um emprego novo para você? Quais são os critérios que você usaria para determinar o que é um bom emprego, né? Perceba que quando você se faz essa pergunta, muitas vezes a resposta não vem de maneira imediata, né? Nós dizemos que queremos um emprego novo, sem dizer exatamente o que significa um emprego novo. Então vamos dizer que você é um estagiário, você ganha aí seus R$ 1.000, né? Não sei, né? Mas estou chutando aqui. Vamos dizer que você ganha seus R$ 1.000 e você trabalha só 6 horas por dia, como previsto no contrato. Mas é um trabalho que você considera muito desagradável porque ele não te permite se desenvolver, né, de maneira profissional. Muitas vezes você cai num trabalho que é puramente burocrático. Eu já caí num trabalho assim, quando eu estava na faculdade de jornalismo, me chamaram para fazer parte de uma revista francesa, muito importante, né? E eu fiquei muito feliz, porque afinal de contas, caramba, eu vou trabalhar numa revista francesa, como assim? E não foi nada disso. Quando eu cheguei lá, na verdade, eu não fazia absolutamente nada além de processar arquivos, né? Isso quando eu estava no jornalismo, isso mais de 15 anos atrás, né? Quase 14, 15 anos atrás, cacetada, 15 anos atrás. Putz, estou velho. Mas era um trabalho que, a priori, me parecia muito bom, porque era um lugar prestigioso, até hoje é um lugar muito prestigioso, mas que profissionalmente não me agregava em nada, né? E não pagava nem bem nem mal, era um salário de estagiário, eu acho que ainda é assim, R$ 600 mais ou menos, e eu queria trocar de emprego. O que eu fiz para conseguir trocar de emprego? Eu comecei a imaginar qual seria exatamente o emprego que eu gostaria de ter. Então, que funções que eu gostaria de exercer, quanto que eu gostaria de ganhar, quantas horas por dia eu gostaria de trabalhar, qual seria o nicho que eu gostaria de trabalhar da próxima vez. A partir do momento em que você vai começando a fazer esse tipo de reflexão, quando eu comecei a pensar sobre essas coisas, eu já consegui ver de maneira muito mais clara quais seriam as empresas, por exemplo, que eu poderia trabalhar, para quem eu poderia enviar meu currículo. Eu comecei a enxergar também de maneira muito mais clara que tipo de pessoa que eu tinha que me tornar para trabalhar naqueles lugares, porque afinal de contas, existe uma certa compatibilidade de perfil profissional aí. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que não tem um perfil profissional vamos dizer assim, de um mercado financeiro, de uma empresa do mercado financeiro, embora eu possa ter um currículo bom, de uma faculdade legal, não significa necessariamente que eu vou ser chamado, porque eu não me encaixo no perfil cultural da empresa deles, né? Vamos trazer isso para outro campo. Vamos dizer assim que você quer, eu sempre trago de novo, né, esse exemplo porque ele é um exemplo concreto, simples, né, de enxergar. Mas vamos dizer que você quer entrar em forma em 2026. Muito bem, né? Muitas vezes, quando você diz que quer entrar em forma, você não especifica o que significa entrar em forma. E aí tem uma questão difícil, né? Que é a questão da autoestima, é a questão de você também conseguir se olhar no espelho e, além de você especificar as condições para o seu sucesso, né? O que significa entrar em forma em termos concretos, é você também definir condições de fracasso. Quer dizer, porque você olha no espelho e você diz, eu estou fora de forma,
o que é ser fora de forma? Parece um exercício muito abstrato, né? Vamos trazer de novo ainda mais concreto para você entender. Bom, eu estou fora de forma, eu tenho 80 quilos, 85 quilos. Tá? O que seria, vamos primeira parte, o que significaria você entrar em forma? Ah, eu tenho que saber a minha composição corporal. Preciso de uma balança, preciso ter uma balança específica para isso, para saber o quanto de gordura eu tenho, para poder ter um parâmetro. Afinal de contas, de onde que eu estou saindo e onde eu quero chegar. Preciso saber. Se eu estou fora de forma, o que é estar fora de forma? Ah, eu vou olhar minha balança e vai estar lá escrito que eu tenho 33% de gordura corporal. Não é uma coisa rara, por exemplo, né? Tenho 33% de gordura corporal, eu peso 85 quilos, eu estou vendo aqui que eu tenho aquele culotezinho aqui, eu tenho aquele pneuzinho, eu gostaria de sumir com ele. Bom, requer então que você primeiro faça essa autoanálise, né? E diga o que é ser fora de forma. Ser fora de forma para você é estar acima do IMC, não sei, 25? É você estar acima da gordura corporal de 25%, 20%? Né? A partir do momento em que você começa a definir com mais clareza isso, repara como você automaticamente vai se colocar já nesse lugar de falha. Porque, afinal de contas, se você quer mudar de vida, você quer chegar na sua forma física, né? Você está longe dela. E essa é uma percepção muito dolorosa. Você tem essa sacada de pensar assim, porra, eu tô gordo, cara. É uma coisa muito dolorosa, é uma coisa que a maioria das pessoas não querem fazer. Né? Você tem uma vaga ideia de que você está fora de forma, mas você não sabe quanto. Então, se a sua meta que você estabeleceu, de repente, é 20% de gordura corporal, 15% de gordura corporal, que você quer ficar com aquele abdômen trincadinho aqui, você começa por aí, né, uns 15, 20%, você começa a aparecer os gominhos. A hora que você começa a fazer isso e você vê que você está com 33, você pensa, puta, eu estou muito distante. E a hora que você tem essa percepção, é um desconforto muito grande. As pessoas. É um golpe na sua autoestima, porque automaticamente você se coloca na posição de fracassado. Mas você precisa atravessar esse momento para que você possa finalmente chegar, então, aonde você quer. Que é essa meta que você colocou, esse 15, 20%. Porque afinal de contas, se você não sabe onde é que você está, como é que você vai traçar o caminho? Né? Então, se eu sei, por exemplo, que minha gordura corporal é 30, 33%, eu sei que tipo de dieta agora que eu preciso fazer. Ela não pode ser uma dieta restritiva simples, ela tem que ser uma coisa importante, né? Tem que ser uma dieta restritiva poderosa, tem que ser muito exercício físico envolvido para que você possa, então, perder muito peso, para que você possa queimar muita gordura. Agora, por que a maioria das pessoas não faz isso? Porque é desconfortável. Porque, primeiro, que tem esse golpe na autoestima, né? De você perceber que você está longe da sua meta. Segundo, que você também automaticamente começa a ver o caminho, afinal de contas, né? Como a gente falou, se você percebe que você está longe, só que agora você tem um ponto de partida e agora você tem um ponto de chegada, as pessoas veem que o caminho ele pode não ser tão simples, né? E que muitas vezes ele vai levar ao fracasso. Só que se você não tiver a visão do caminho, você sempre vai estar fracassando. Ou pelo menos você não vai saber se você acertou ou não. O que para a maioria das pessoas é uma posição confortável. Quer dizer, você não sabe que você está perdendo peso, você não sabe se você está aumentando, se está perdendo, você só está ali. Né? Então você ficar nessa situação vaga, para muitas pessoas, é muito mais emocionalmente confortável do que você especificar condições de sucesso e especificar condições de falha. Porque aí só tem duas opções. Ou você está no seu caminho, ou você está fora dele. Né? Vamos trazer isso de novo, então, para a realidade financeira. Vamos dizer assim que você quer ter como meta você juntar 100 mil na sua reserva de emergência. Né? Tendencialmente as pessoas falam que o conselho básico assim, do mundo financeiro é que você tenha de 1 a 2 anos de reserva para uma emergência. Então, caso você tenha um desastre na família, caso você perca o emprego, você precisa ter 1 a 2 anos de renda garantida, guardada, para você conseguir usar em caso de algum imprevisto. Muito bem, vamos dizer que para arredondar nossa conta aí é 100 mil. Só que você não fez essa conta de 100 mil. Você sabe que você precisa ter 1 a 2 anos, só que você também não olha para quanto que você gasta, você não sabe o quanto que entra, você tem uma vaga ideia ali que não sei o seu negócio ou que o seu salário, tirando as contas fixas todo mês, você não sabe muito bem quanto é que sobra, você nunca vai saber se você está chegando perto, né, dos seus 100 mil ou não. Por quê? Se você não sabe quanto que entra todo mês, quanto que sai, porque você só vai gastando,
Você nunca vai saber se você está chegando lá ou não, ou se você só vai colocando, né? Pode ser que em algum momento você chegue ali nos 100 mil na sua poupança, mas chances são de que você vai chegar com muito mais dificuldade do que alguém que, com muita diligência, sabe exatamente o quanto de salário entra todo mês, que essa parte é fácil, mas o quanto de líquido sobra, porque ela sabe quanto que ela gasta, e o quanto de poupança que ela tem. E uma vez que ela consegue fazer isso, ela sabe também que em um mês, por exemplo, se ela se permite fazer uma extravagância que ela não se permitiria normalmente, ela sabe que ela está fugindo da meta. E isso é doloroso, de novo, isso é um golpe, né, para você, porque significa que você está falhando. Então o que a maioria das pessoas fazem? Eu já fiz isso, não vou mentir, tá? Eu não vou olhar minha conta, né? Não é porque a pessoa tem medo do que ela vai ver, mas é porque ela prefere não pensar sobre isso, né? Tipo, se der, deu, se não der, não deu, paciência. Não, né? A partir do momento que você olha a sua conta e controla bem o quanto você está gastando, você sabe muito bem, né, que você está gastando demais em um mês, que você está gastando menos em outro mês, então você pode se permitir alguma coisa. Mas se você não olhar exatamente o quanto você gasta todo mês, possivelmente, né, você só vai esperar que as coisas deem certo em algum momento. Quando você pega, olha a sua conta, faz a sua contabilidade pessoal, planeja os seus gastos, você pode ver que você está gastando muito mais do que deveria, e isso vai ser um golpe na sua autoestima, isso vai automaticamente jogar na sua cara que você é uma pessoa gastadeira, né, que você não tem nenhum senso de poupança, né, de planejamento financeiro, mas olha só que maravilhoso, isso também te dá a chance para que você possa começar a fazer isso daqui para frente, né? Então, se você não para fazer esse exercício de autorreflexão, você não consegue criar o caminho, de repente, para você finalmente se planejar financeiramente, né? Para você finalmente perceber o quanto que você gasta, quanto que você pode gastar, quanto que você poupa, né? E assim chegar muito mais rápido à sua meta aí de 2 anos de reserva financeira. Isso vale para qualquer coisa na vida, né? Então é isso que eu faço, né? Então, por exemplo, quando chega em um ano, eu sei que, por exemplo, eu preciso guardar tanto de dinheiro, né, e quanto que eu estou gastando todo mês. É uma coisa que eu faço geralmente em dezembro, né? Eu sei, por exemplo, que eu preciso estudar, eu estava pelo menos no momento de prova agora, eu preciso estudar X matérias, né, até o final do ano, né? E eu estou estudando agora, por exemplo, X exercícios por dia, eu estou vendo X aulas por dia. Bom, eu preciso saber quanto disso que eu estou fazendo, porque afinal de contas, eu preciso saber se eu dou conta de esgotar a matéria até o final do ano ou não. Eu preciso saber se eu dou conta de esgotar todos os exercícios previstos até o final do ano ou não. Se eu não faço isso, eu vou só fazer um exercício aqui e ali, como é que eu vou saber se eu vou dar conta de estudar tudo até o momento da prova de residência? Né? Repara que é um exercício muito amplo, é um exercício muito simples, mas que você pega, transloca ele para qualquer área da sua vida, né? E ele imediatamente te dá clareza sobre o que você precisa fazer. Mas é um exercício difícil, porque ele automaticamente vai te jogar numa zona de desconforto. Ele automaticamente vai te jogar numa reflexão, literalmente, né? De você ver você mesmo numa condição de eu falhei ou eu estou longe do sucesso. Mas é essa condição de você se olhar longe do sucesso que te permite ver o sucesso, que te permite enxergar o sucesso, que te permite ver o caminho até ele. E é isso que você precisa, é essa clareza que você precisa para conseguir chegar no seu objetivo, né? Então a gente espero que esse vídeo te seja útil. A gente se vê na próxima e até lá.